Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 28 de novembro, a palavra de Deus está no Evangelho de Mateus 8, do 5 até o 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E digo a meu escravo, faze isso, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui uma passagem que vai demonstrar para mim e para você sobre a fé. Uma fé verdadeira, uma fé que ela ultrapassa os limites normais. E quando eu falo que ultrapassa os limites normais, é justamente porque, meus irmãos, nós temos uma fé baseada nas coisas que vemos. A maioria das pessoas, ela não tem uma fé como desse oficial romano, mas ela quer ver para crer, assim como Tomé. Aliás, quando nós temos, vamos falar abertamente a verdade, essas missas de cura e milagres que nós sabemos que não deveriam acontecer, mas tem esse nome erradamente, porque não existe missa de cura e libertação, porque toda missa é de cura. Mas aqui na minha região tem padres que faziam esses tipos de missa e dava milhares de pessoas, porque as pessoas querem ver o milagre, elas buscam os milagres de Deus. Elas não buscam o Deus de milagres, elas buscam os milagres de Deus. Elas vão lá para ver o milagre. Elas não vão lá para ver o Deus que realiza os milagres. E é isso o que acontece. Se soubessem que em uma missa, em qualquer missa no mundo todo, está ali Deus, o Deus de milagres, que pode fazer qualquer milagre, essas missas espetaculosas, que muitas vezes são antilitúrgicas, não seguem o rito, não seriam tão cheias como são. Mas nós somos fracos na fé, então nós precisamos ver para crer. Mas o que o catecismo da Igreja Católica vai dizer? É bom a gente começar a trazer umas instruções também a respeito, porque
vamos basear realmente numa catequese católica para explicar o Evangelho também. A melhor maneira de se explicar o Evangelho é também baseada no que o catecismo ensina. Pois bem, o que o catecismo da Igreja Católica, no número 162, vai dizer sobre a fé? Fé para perseverar na fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o bom combate com a fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram naufragar na fé. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentar com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da Igreja. Ou seja, meus irmãos, olha que ensinamento belíssimo que o Catecismo da Igreja Católica número 162 nos dá. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar a Deus que aumente a nossa fé, como os próprios evangelhos narram. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança, a esperança não engana, e estar enraizada na fé da Igreja. Ou seja, aqui nós podemos entender, segundo o que o próprio catecismo ensina, que se nós não somos católicos na inteireza da Igreja Católica, se nós não crermos nisso, na integralidade da Igreja, nós já estamos destinados a sucumbir na fé. Também, São Padre Pio, que eu amo, é um dos santos que eu mais tenho uma veneração e um amor. Eu já li 3 livros dele, tenho uma admiração muito grande, justamente pelos milagres que aconteciam, né? Os dons que São Padre Pio tinha eram dons impressionantes. Eu sempre comparei São Padre Pio com os super-heróis que nós temos nas histórias de ficção. Mas a diferença é que o que São Padre Pio realizava, as coisas que Deus realizava através dele, são coisas como se fosse de heróis de ficção, mas são verdadeiras. Olha o que São Padre Pio vai falar a respeito da fé. Sinto tanta pena dos que não têm fé. Não consigo entender. Como podem ser ateus num mundo onde as plantas crescem, o sol brilha, os pássaros cantam, são homens sem imaginação? Ou seja, São Padre Pio aqui, ele vai dar um ensinamento para nós tão belo. Tem pessoas que falam que não creem em Deus, mas o passarinho eu estou escutando cantar ali. O sol está brilhando. O que é isso? As pessoas fecharam os olhos para enxergar Deus nas pequenas coisas. Entenderam? Sabe, como aumentar a nossa fé? Pedindo a Deus, sim, mas também contemplando a Deus nas pequenas coisas. No sol, obrigado, Senhor, por esse sol maravilhoso. Saber enxergar Deus ali, saber enxergar Deus nos pássaros, saber enxergar Deus nas pequenas coisas. Assim, a nossa fé ela vai crescendo. Como a palavra vai dizer, nós temos que pedir a Deus que aumente a fé, mas também nós temos que alimentá-la com a palavra de Deus, com a vivência em Deus.
Assim nós um dia poderemos chegar nesse nível de fé como esse oficial romano tinha. Senhor, não precisa entrar na minha casa não, uma palavra que o Senhor disser, tudo será resolvido. Olha que demonstração de fé. Peçamos a Deus que nos oriente, peçamos a Deus essa orientação de aumentar a fé, mas também que nós tenhamos a fé como desse oficial. Uma fé verdadeira, uma fé sólida. Rezemos, busquemos a Deus para que isso aconteça nas nossas vidas. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.